Oi pessoal, eu sou o Fábio e hoje eu tô aqui para falar de um assunto sério sobre os grupos neonazistas e essa onda de intolerância que vem crescendo. Bom, eu decidi falar sobre essa onda neonazista, né? Essas notícias que vêm aparecendo a respeito disso e manifestações como as passeatas que ocorreram nos Estados Unidos. Mas isso não é de hoje, há algum tempo já esses grupos extremistas vêm crescendo e são grupos que têm se organizado muito, né? Na Europa, na América. São grupos que a cada dia se mostram mais organizados e mais dispostos a promover ações de intolerância, né? Ações que demonstrem, por exemplo, o ódio que eles sentem por outras etnias, por outras pessoas, enfim. E isso é muito perigoso, né? Isso é muito complicado, porque nós já passamos por isso, né? Isso já ocorreu na história da humanidade. Esses grupos são neonazistas, né? Então é uma denominação para dizer que são novos nazistas, obviamente. E o que significa isso? São grupos então que se aproveitam do que era a ideologia nazista para promover as mesmas ideias que já foram usadas antes pelos nazistas. Então, quer dizer, foram ideologias, né, o nazismo junto do fascismo, ideologias que foram utilizadas para matar muitas pessoas, né, para justificar alguns sentimentos de ódio. Então, não trouxeram nada de positivo para a humanidade, não trouxeram absolutamente nada de positivo, tanto que foram banidas, né? Ideologias essas que fizeram que milhões de pessoas fossem mortas, perseguidas, perdessem tudo. Milhões. Não foram poucas pessoas, não foi um caso isolado. Foi muito forte, muito duro. Nós precisamos lembrar disso. Essa é a grande questão. Tenho a impressão que já se passou algum tempo, então a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, depois disso parece que foi dando uma esfriada, não sei se de lá para cá as pessoas se esqueceram do que significou isso tudo. A questão é, nós não podemos aceitar que esses grupos se imponham da maneira que estão fazendo. Nós, pessoas que entendemos a gravidade dessa questão, temos que mostrar que somos a maioria, que não vamos aceitar esse tipo de organização, não vamos aceitar esse tipo de comportamento. Então, por isso eu resolvi falar sobre o tema, para mostrar a minha preocupação, mas também dizer que nós precisamos nos informar para não correr o risco de aceitar esse tipo de comportamento na nossa convivência, no nosso país, no nosso mundo. Não dá mais, não cabe mais esse tipo de coisa dentro da convivência humana, nós precisamos dizer não. E o que isso tem a ver com quadrinho, né? Afinal de contas, o Educação em Quadrinhos está aqui para promover essa relação dos quadrinhos com a educação, e é isso mesmo que eu quero fazer aqui. Por isso, estou aqui para mostrar para vocês esse quadrinho excepcional, fantástico, chamado Maus, né? Que é escrito pelo Art Spiegelman, ou Spiegelman, enfim. Esse volume aqui reúne a história completa, né? Vocês também encontram em pequenos encadernados, mas eu acho que agora está até mais fácil de encontrar esse aqui. Não é muito caro para comprar nem nada, e vocês também conseguem, se quiserem, baixar em PDF para ler. Por que eu estou recomendando essa leitura? Porque essa história em quadrinhos conta parte do que foi o horror da Segunda Guerra Mundial.
e da perseguição que ocorreu dos nazistas para os judeus especialmente, mas também com outros. Ele relata aqui de outros. É uma história biográfica ou familiar que seja, que conta na verdade a história da família do Art Spiegelman e que, especialmente do pai dele, né? É muito dura, muito forte a história. Apesar dela ser nesse estilo fábula, né? Em que os gatos são os nazistas e que os ratos são os judeus. Tem um motivo para isso, porque na propaganda nazista eles tinham uma estratégia de relacionar coisas ruins, coisas negativas aos inimigos. Então eles consideravam os judeus inimigos do povo alemão e por isso comparavam os judeus aos ratos. A ideia de que os judeus poderiam trazer doenças, de que eram um povo sujo, de que se escondiam, de que, enfim, faziam essa analogia aos ratos. Então isso foi muito forte para a história, né, do desenvolvimento de todo o esquema aí do nazismo, que eliminou aí 6 milhões de judeus, né? Assassinou 6 milhões de judeus. Então a alusão ao rato era um simbolismo muito forte, né? E então essa história conta, como eu disse, é uma história dura. Não vou dar detalhes dela. Recomendo a leitura. Recomendo para que vocês conheçam um pouco mais, usando dos quadrinhos, conheçam um pouco mais. Se vocês já conhecerem, essa é muito famosa, eu tenho certeza que quem acompanha o canal, na maioria, já deve conhecer. Indiquem para as outras pessoas, né? Compartilhem o PDF dela e tudo mais. Por ser quadrinhos, de repente é mais fácil para que as pessoas leiam, vocês sabem disso, nós já falamos a respeito disso. Para que as pessoas conheçam essa história, para que as pessoas saibam do que ocorreu. Nós não podemos esquecer. Não é algo que possa ser esquecido e deixar para lá. Porque não se trata de opinião, não se trata de liberdade de expressão. As pessoas que defendem um sistema como esse, que declaradamente foi assassino, declaradamente entendia um outro grupo de pessoas, né, uma outra etnia como inferior, como ruim, né? Isso não, como eu disse, já não cabe mais no nosso mundo, nós não podemos aceitar. Então, quero recomendar que com esse vídeo vocês conheçam essa história em quadrinhos. Vale muito a pena, é uma história muito boa, muito bem escrita. Foi vencedora do Prêmio Pulitzer de jornalismo. Quem não sabe, o Prêmio Pulitzer é o maior prêmio de jornalismo, é como se fosse o Oscar do jornalismo mundial. E ela venceu porque tem, né, como eu disse, essa pegada autobiográfica ou biográfica, e por conta disso foi considerada um material jornalístico e venceu esse prêmio pela qualidade, né, pela qualidade do material. É uma história muito boa mesmo e que dá um pouco da dimensão do que foi todo esse sistema nazista em funcionamento. Por isso mesmo que a gente não pode aceitar novamente. Tá certo? Recado dado. Obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o like e até a próxima.